Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um painel do Fórum Cidades e Mobilidade da BO2O, sobre digitalização, conectividade de dados e como as tecnologias podem contribuir para uma cidade mais segura, inteligente, inclusiva e democrática. Eu sou Paulo Casamone, CEO da Bright Consult, uma startup especializada em inteligência competitiva para o setor automotivo, com foco em mobilidade sustentável e na evolução tecnológica dos veículos. O formato do nosso painel terá 1 minuto para a apresentação de cada convidado, 2 perguntas, onde cada convidado vai expor a sua opinião sobre 3 minutos, um debate final, onde todos os convidados vão apresentar 3 minutos cada a sua posição sobre os assuntos todos que foram debatidos aqui, e mais um agradecimento final. Então, para iniciar esse nosso debate em digitalização, conectividade e dados, e como as tecnologias podem contribuir para uma cidade mais segura, inteligente, inclusiva e democrática, eu convido o Marcelo Tavella para se apresentar. Boa tarde, gente. Queria saudar aqui meus colegas de mesa, saudar o pessoal da ABO2O, todo o pessoal do fórum. Grande prazer estar aqui. Meu nome é Marcelo Tavella, como o Paulo apresentou. Eu sou coordenador de comunicação do Moovit desde 2019. Acho melhor começar a falar do Moovit para quem não conhece. O Moovit é um aplicativo de mobilidade muito popular aqui no Brasil. A gente está presente em mais de 400 cidades aqui do território brasileiro, todas as capitais do estado. E a principal função dele é mostrar como você ir, da onde você está, para onde você quer ir, via transporte público e outros aspectos da mobilidade. Combinando diferentes linhas de ônibus, combinando metrô com ônibus, combinando micromobilidade, patinetes e bicicletas compartilhadas, caminhada, 30% dos trajetos são feitos por caminhada. Então, a gente gosta de dizer que o Moovit é um aplicativo que destrava as cidades e apresenta as cidades para os seus moradores e seus turistas. Só para arredondar esse finalzinho, o Moovit ele nasceu em Israel em 2012. Estamos aqui presentes no Brasil desde 2013, chegamos na época da Copa do Mundo. E no ano passado a gente deu uma subida de degrau. A empresa foi adquirida pela Intel. Então, nós somos uma startup, mas somos parte de uma gigante da tecnologia mundial, justamente por esse ponto de vista da Intel, da mobilidade está cada vez mais conectada com a tecnologia e com o uso de dados. E só para amarrar aqui no tema central do que a gente vai falar, eu acho que a gente pode muito contribuir com a parte da cidade mais inclusiva e democrática para todos. Obrigado. Aldo Russo. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos, meus colegas aqui de painel. Gostaria de agradecer aqui a BO2O pelo convite de participar aqui no fórum, né, de Cidade e Mobilidade. Eu sou gerente da área de IoT e Transformação Urbana do Fórum do Centro para a Quarta Revolução Industrial, que é afiliado ao Fórum Econômico Mundial. Nós estamos aqui no Brasil basicamente começamos nossa atividade oficialmente aqui no Brasil em agosto do ano passado e trouxemos aqui para o Brasil 3 plataformas tecnológicas, né, que é basicamente inteligência artificial e aprendizado de máquina, a plataforma que eu represento, que é a Internet das Coisas e Transformação Urbana, e a plataforma de política de dados. Então, nós estamos executando projetos dentro dessas 3 plataformas, cujo objetivo é acelerar a adoção de tecnologias dentro do nosso país, e nesse processo, identificar quais são os gargalos, quais são as dificuldades que a nossa sociedade enfrenta para a adoção dessas tecnologias, e apoiar o desenvolvimento de boas práticas, recomendações para ajustes regulatórios, leis, toda a infraestrutura que possa apoiar o nosso país de forma bastante consciente e responsável, adotar novas tecnologias que impulsionam a economia e o bem-estar da sociedade. É um prazer estar aqui com vocês, eu espero poder contribuir ao longo da nossa conversa hoje. Obrigado. Obrigado. Felipe Chibas, por favor, 1 minuto para a sua apresentação. Obrigado. É um prazer estar aqui. Quero agradecer
com certeza a todos os colegas presentes e também, é claro, a BTO, né? Associação Brasileira 2O. Bom, eu sou Felipe Chivas, sou representante do Comitê para a América Latina e o Caribe da Unesco Mil Alliance. Também trabalho na UNIDWIN, Escola de Verão de Unesco, e também represento a coordenação para no escritório Unesco de Montevideo, Uruguai. E, bom, brevemente, sou também autor de livros sobre esses temas que vão vocês conversar aqui, sobre Cidades 1000. Oriento e dou uma disciplina na USP que se chama assim também, Cidades 1000. E estou aqui para contribuir e debater sobre esses importantes assuntos do presente e do futuro. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Diego Ramos, por favor. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos que nos assistem, aos colegas aqui desse importante painel. Bom, me chamo Diego Ramos, estou como diretor-geral e também sócio da Teutec Solutions, uma empresa de serviços em tecnologia, nuvem e cibersegurança. Também atuo com outro chapéu, que é o chapéu de associativista. Estou como vice-presidente de relacionamento da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Temos mais de 1.400 associadas, todas empresas de tecnologia ou de base tecnológica, desde startups até grandes empresas. E, além disso, dentro da ACAT também, estou como diretor da vertical de Smart Cities, né, que é um grupo de empresas que atuam nesse segmento, e temos como principal objetivo fomentar esse ecossistema em torno de cidades inteligentes, espaços inteligentes e governo digital. Muito obrigado, Diego. Bom, pessoal, então nós vamos iniciar o nosso debate com a primeira pergunta. Nós vamos ter 2 perguntas, cada um terá 3 minutos para apresentar a sua visão sobre o assunto. E a primeira pergunta toca diretamente nesse ponto da inteligência, né? A gestão de informação tem sido cada vez mais crucial para o sucesso do processo decisório e da boa gestão. Essa afirmação nunca foi tão verdadeira também para o ambiente das cidades. Como vocês veem o futuro desta revolução no ambiente de Smart Cities? Podemos começar com o Aldo Russo. Obrigado, Paulo. Realmente, assim, a pergunta ela é bastante instigante, extremamente importante, quando nós estamos pensando, né, em planejar a evolução dos nossos ambientes comunitários, a evolução das nossas cidades, né? Ocorre que, sem dúvida, o planejamento de uma cidade, o planejamento dos serviços que a cidade presta, e dos ambientes que ela oferece para a população desfrutar, todos eles são calcados em dados. Então, você, de alguma maneira, você cria modelos de demanda, cria modelos de uso desses espaços, e a partir desses modelos que vão sendo, de alguma maneira, alimentados, passa a projetar como que eles devem ser expandidos ao longo do tempo. Com as tecnologias que a gente passa a ter à nossa disposição, que é justamente a internet das coisas, para fazer toda a parte de coleta de dados, que envolve conectividade, que é para tirar esses dados do lugar onde eles são coletados e levar para onde eles possam ser efetivamente trabalhados, e aí efetivamente aplicar alguma forma, alguma tecnologia para transformar esses dados em informação útil. Então, esse ciclo ele é fundamental para disponibilizar essas informações para que os gestores, né, do espaço eles tenham condições de tomar decisões do ponto de vista de investimentos ou do ponto de vista de melhorias operacionais que possam se reverter numa melhor qualidade da prestação dos serviços. Então, o primeiro passo, né, para que a gente possa fazer isso com qualidade, e principalmente sustentável, né, sustentável do ponto de vista que tenha continuidade com um determinado padrão de qualidade na entrega, é olhar para os dados, entender aonde eles estão, de que forma que eu vou coletá-los, como que eu vou armazená-los e de que forma que eu vou transformá-los em informação útil. Isso necessariamente passa por estabelecer uma excelente arquitetura tecnológica, mas principalmente um excelente modelo de governança também, que
vai permitir que nós não incorramos em problemas de colher dados de forma imprópria, né, ou de manipular esses dados de maneira que entre em desacordo com os princípios éticos, né, e que devem pautar essa questão da coleta de dados, principalmente dados do ponto de vista público, né. Então, acredito que a tecnologia, né, ela é fundamental, se tornou um elemento fundamental e vai estar cada vez mais presente, né, não só na fase de planejamento, mas, obviamente, na execução da melhoria da qualidade dos serviços no setor público, né? Obrigado. Muito obrigado. Diego, por favor, você poderia colocar a sua opinião sobre esse assunto tão complexo aí, do futuro das cidades? Claro. Bom, na verdade, falando de gestão de informação, nós precisamos de uma mudança de cultura dentro dos nossos municípios, né? Na gestão dos nossos municípios. Peter Drucker já falava que a cultura como estratégia no café da manhã, né? Então, as nossas empresas privadas, a gente já vem trabalhando com essa cultura de dados, uma empresa orientada a dados há um certo tempo, e naturalmente a gente vem se beneficiando e melhorando cada vez mais a gestão das nossas empresas. Infelizmente, isso não é uma realidade hoje dentro das prefeituras. Ainda as prefeituras trabalham muito em silos, dados da educação, não conversam com dados da segurança pública, da saúde. A situação ficou bastante exposta, ainda mais durante a pandemia, a dificuldade dos gestores fazer uma gestão eficiente justamente pela questão de falta de dados. E quando você olha uma gestão mais inteligente, naturalmente você precisa olhar, ter um olhar muito mais holístico, como, por exemplo, como que uma água maltratada pode impactar, por exemplo, na educação de uma criança, e isso raramente a gente se vê esse tipo de gestão mais inteligente dentro das prefeituras. E a gente aqui que trabalha com tecnologia, dentro da vertical, como eu comentei na minha apresentação, a gente tem diversas startups, soluções extremamente interessantes, então as prefeituras também precisam se apropriar de toda essa tecnologia. Eu dou alguns exemplos. Durante a pandemia, aqui a Prefeitura de Florianópolis se valeu de uma startup chamada Smart Tracking, que tinha como objetivo traquear alguém que tivesse frequentado determinado estabelecimento, né, e depois fosse constatado que aquela pessoa tivesse contraído o Covid, até para avisar as pessoas, né, que estivesse dentro de determinado período de tempo junto com aquela pessoa naquele estabelecimento. Então, essa é uma forma, né, de usar a tecnologia, usar essas tecnologias mais avançadas para fazer uma melhor gestão aí tanto dos recursos naturais quanto dos recursos populacionais. Muito bem. Obrigado. Felipe, sua visão sobre a nossa pergunta. Bom, é uma pergunta bem interessante, né? Que tem diversos lados, né? Tem os lados referentes à tecnologia, mas tem também os lados pós-humanos, como gostamos de falar, né? Quer dizer, a humanidade também mudou e o posicionamento dos seres humanos com respeito à natureza, com respeito a nós mesmos e com respeito à tecnologia também mudou. Então, nós gostamos de falar assim, nos nossos textos, nossos livros, artigos e pesquisas, gostamos de falar sobre os 5 fatores da inovação. Quer dizer, gostamos de falar que é sempre bom ter, quando falamos em e-government, ou falamos em governo eletrônico, ou governança de uma cidade, ter em conta esses 5 fatores, né? Que são os fatores, em primeiro lugar, os governos, é claro, tem que estar presentes também as empresas e startups, né? Com certeza, iniciativa privada. Terceiro fator, a academia, pesquisadores, alunos, educadores, em todos os níveis. Quarto fator, os artistas, que são fundamentais, porque eles enxergam a vida de uma maneira bem diferente dos empresários, bem diferente das pessoas que querem, sei lá, o cotidiano, né? Eles têm um pouco mais de imaginação. Já o Júlio Verne, né, imaginou, como todos sabemos, por exemplo, o submarino, antes de que existisse, porque ele pensava aí além. E o próprio Einstein, como todos sabemos, falava de que mais importante é a imaginação do que ter conhecimento.
Bom, então, é muito importante esse quarto fator, os artistas. E quinto, o cidadão comum simples que pega metrô, ou que anda a pé, ou que, bom, esse indivíduo que muitas vezes também é o final de toda a cadeia de uma cidade inteligente. Bom, esses 5 fatores da inovação social devem ser sempre lembrados e levados em consideração, de acordo com nossas pesquisas, o que levantamos uns 14 autores do mundo inteiro nesse livro que se chama Das Cidades Inteligentes às Cidades 1000, na visão de Unesco. Nesse texto, nós abordamos, que eu iba a organizar com o professor Mitsuro Yanase, abordamos todos esses aspectos e, bom, vemos como é hoje no presente e como está se montando hoje as redes de cidades 1000 no mundo, né? E vemos os cases, por exemplo, de Helsinki, Estocolmo e também os cases brasileiros. Muito bem. Muito obrigado. A segunda colocação que eu trago para o debate é... Posso comentar rapidinho também? Pois não? Não, só para falar que os meus colegas falaram aqui música para os meus ouvidos, entre vários temas, puxando aqui para o nosso tema da mobilidade. O Aldo falou sobre você olhar para os dados e transformar em informação útil, que é o que o nosso aplicativo faz, voltado para a mobilidade. É mostrar como é que você chega onde você quer na cidade, destravando aquela maçaroca de dados que a gente gera atualmente e mostrando o seu caminho. Diego falou sobre ainda essa visão do poder público de dados enclausurados, essa falta de conversa. Eu acho que a gente tem bons exemplos aqui no Brasil de quem está disposto a abrir. Eu gosto de citar SP Trans em São Paulo, tem uma política de dados aberta interessante. No próprio Rio de Janeiro, Maceió tem uma cidade está bem aberta para inovação. A gente tem feito vários trabalhos com eles, mas ainda tem uma certa resistência de entender que hoje você pode trabalhar a construção e a definição desses dados em parceria com a iniciativa privada, e você tem mecanismos de proteção de dados individuais para isso, que tem que estar sempre sendo reforçados e revistos, mas que garantem a proteção desses dados. Não é algo que você soma forças para dar um benefício para o cidadão, que é o quinto elemento que o Felipe falou na exposição dele, que é para quem a gente trabalha, na verdade. A cidade tem que ser boa para todo mundo, tem que ser inclusiva, e até puxando uma bandeira que a gente sempre levanta, eu acho que os dados são fundamentais também para a questão de acessibilidade, mostrar às pessoas como elas podem circular melhor pela cidade, dependendo das suas diferentes necessidades. Então, acho que tem uma grande conversa em tudo isso que a gente falou aqui. Obrigado, Marcelo. Vamos continuar com você, então, tentando trazer isso, o debate sobre contribuição para cidades mais seguras e democráticas, né, inclusivas, para que a sociedade possa cada vez mais se beneficiar de serviços de qualidade, inclusivos e reorganizados em termos de ajuste às despesas caóticas dos municípios. A tecnologia precisa ser muito mais utilizada no diagnóstico e na priorização de ações dos gestores públicos. Como a inteligência pode acelerar a adoção de soluções que potencializem os resultados para os cidadãos? Marcelo, se você puder começar comentando, eu agradeceria. Ok. Bom, acho que uma das grandes vantagens dos dados da tecnologia é que você acelerou alguns processos que antes demoravam meses e até anos. A gente tinha um processo puxando para a mobilidade, fazer matriz de origem e destino, que demorava 2 anos, e agora com a pandemia, todos os modelos que nós tínhamos, eles envelheceram, não estão mais refletindo a realidade. E hoje, com essa leitura dos dados de movimentação das pessoas, você consegue fazer matrizes de origem e destinos em poucas semanas. E isso pode dar base a decisões do poder público, de todos os elementos envolvidos, para você tomar... São decisões baseadas em dados, então elas são estatisticamente mais certeiras do que você tomar uma decisão com base numa impressão. Isso dá mais segurança e faz você reduzir perda de tempo, focar seus recursos, trazer mais benefícios para o cidadão. A gente tem alguns exemplos de parceria de serviços que o Movo prestou pelo mundo, de cidades que reorganizaram parte da malha
de ônibus, olhando com isso, identificando onde é que tinha demanda maior de passageiros e onde tinham alguns gargalos. E tem exemplos que não são longe daqui, sabe? Guayaquil, do Equador, fez uma grande reorganização há poucos anos com base nos dados do Movit, San Juan, Porto Rico também, e Nápoles reorganizou a cidade toda com base nesse tipo de informações que a gente tem no nosso repositório de dados. Então, acho que esse caminho é inevitável para você tomar decisões mais inteligentes, mais econômicas e mais assertivas para todo mundo. Obrigado. Diego, por favor, poderia comentar o assunto e a posição do Marcelo? Claro, Paulo. Eu gosto de falar que, para a gente ter cidades inteligentes, nós precisamos, acima de tudo, termos cidadãos inteligentes. Embora 83% da população brasileira hoje acesse a internet, mas quando nós vamos para a classe D e E, cerca de 63% que acessam a internet. Então, ainda tem muita gente que está completamente fora desse mundo digital. Então, também de nada adianta nós termos aí diversos serviços digitais sendo disponibilizados pela prefeitura. Isso é uma parte significativa, justamente aquela que mais precisa, não tem sequer acesso à internet. E durante a pandemia isso ficou ainda mais exposto, né? Quando a gente vê quantas crianças deixaram de estudar de forma adequada, porque simplesmente não tinham recursos, seja sua família não tinha espaço adequado em sua casa e não tinha um computador, quando sequer um acesso à internet, e muito menos um acesso de boa qualidade. E também essa falta de infraestrutura no Brasil, né? A infraestrutura virou um bem comum, né? Como energia, água, acabou dificultando também o empreendedorismo, né? Das classes mais baixas. Quando a gente imaginar um motorista de aplicativo, por exemplo, que deixa de pegar uma corrida porque não tem um sinal de internet adequado, uma manicure que durante a pandemia teve que atender os seus clientes nas casas de seus clientes, acabou não podendo receber o pagamento porque não conseguia fazer um processo simples como o Pix por falta de infraestrutura. Então, a gente sempre deve, quando pensar numa cidade inteligente, entendo que a gente tem que pensar na cidade como um todo, né? Inclusive nas localidades mais carentes, né? Olhar aquelas localidades não como uma localidade de problemas, mas sim de solução e até de inovação. Diante disso, aqui em Florianópolis, acabei esquecendo de dizer, mas a sede da empresa fica aqui em Florianópolis, nós estamos aqui em parceria com o Instituto para criar centros de inovação sociais, né? E podendo realmente criar essa ponte, né? Aqui em Florianópolis nós temos a tecnologia como o principal economia da cidade, mas nós estamos cientes que grande parte da população acaba ficando fora do que a gente chama dessa grande bolha. Então, nós temos alguns projetos aqui para criar justamente essas pontes entre esses dois mundos bastante distantes. Eu gosto de falar isso porque a gente fica falando muito de tecnologia, mas para realmente a prefeitura a cidade ser uma cidade inteligente, ela precisa de cidadãos inteligentes. Obrigado. Felipe, como que a gente consegue transferir as informações para que os cidadãos possam cobrar os gestores públicos da melhoria dos serviços e da vida dos mesmos? Querido Paulo, realmente uma pergunta interessante, e isso tem a ver com tudo o que os colegas acabam de comentar, quer dizer, que é necessário unir a tecnologia com as demandas dos cidadãos, né? Daquela pessoa que está no final, né? Dessa nossa idealização. Desculpem que às vezes o portunhol me atrapalha, né? Desculpe. Mas, voltando, queremos o quê? Por isso é que a Unesco propõe, desde o ano 2018, uma cidade 1000. O que significa uma cidade 1000? Uma cidade Media and Information Literacy. Quer dizer, uma cidade que defende o uso das tecnologias, plataformas, internet, blockchain, internet dos objetos, etc., ou das coisas, né? Mas com finalidades éticas, com respeito, com algoritmos claros e transparentes para a cidade, né? Que se permita que em essa governança participativa, eletrônica ou não,
né, com os recursos que se tenha, que se consiga o acesso às pessoas de forma transparente, né, às decisões da prefeitura, das organizações, das empresas, e que participem essas pessoas nas decisões, não apenas na decisão também, sino na implementação da decisão de um programa, de um projeto. Isso, por exemplo, se faz em Helsinki, né? Em Helsinki, né, existe na prefeitura grupos de inovação participativos que permitem isso, realizar isso. E isso depois redunda em resultados tais como prédios energeticamente falando autogeríveis, em soluções para todo tipo de micromobilidade dentro da cidade, também em soluções que envolvem energia renovável, bom, etc. Por quê? Porque as pessoas querem viver mais. Todos nós queremos viver mais e viver mais saudáveis, né? E se nos dão a chance, a oportunidade de fazer isso através de plataformas, tecnologia, temos, é claro, um sucesso maior todos, né? Então, o caminho, Paulo, é unir as tecnologias, né, com as decisões. Um exemplo claro que vou dar do modelo 1000, para que fique claro um pouco mais da cidade 1000, que inclui o modelo das cidades inteligentes, o modelo das cidades saudáveis, o modelo das cidades criativas, entre outros, sosteníveis, entre outros. Opa, às vezes temos aqui mesmo, em São Paulo, aliás, tenho os números de todo o Brasil, que não vamos agora comentar, não vem ao caso, vemos que temos startups, né, que são as empresas do hoje e do futuro, que estão integradas majoritariamente por meninos e menos meninas. E na liderança temos menos meninas ainda. Bom, a cidade 1000, a cidade inteligente, não se preocupa muito com essa métrica, mas a cidade 1000 sim se preocupa com isso. Nós queremos mais meninas no comando das startups. Nós queremos mais meninas dentro das startups. Então, nós temos um conjunto de métricas que permite viabilizar a resposta a essa sua pergunta, Paulo. Quer dizer, a fazer acontecer de uma maneira mais ética, responsável, cidadã e de acordo à Agenda 2030, né? Que é um propósito da Unesco, da ONU, e bom, de todo um conjunto de administrações, prefeituras, pelo mundo afora. Muito obrigado, Felipe. Aldo, chegou sua vez de buscar comentar os aspectos que puderam, porventura, ficar de fora das respostas dos nossos convidados. Ficou fácil para mim. Se é que isso aconteceu. Ficou fácil para mim, porque acho que foi tudo muito brilhantemente abordado, né? Todos os aspectos relevantes, né? Eles estão presentes em tudo aquilo que meus colegas falaram. E assim, só para usar uma palavra diferente, né? Juntando com o que o Felipe acabou de dizer, eu colocaria equidade, né? Que é essa questão justamente da gente conseguir levar os benefícios, né, de planejamento, os benefícios daquilo que o Diego falou de romper silos, de ter as pessoas trabalhando para pessoas, né, levar isso de uma maneira mais fluida, de todos para todos, né? E nós temos no fórum, né, especificamente dentro da minha área de trabalho, nós temos uma frente de trabalho que se chama o Futuro do Mundo Conectado, né? E até convido vocês a entrar no site do Fórum Econômico Mundial, The Future of Connectivity, né? E ele é muito interessante. Nós soltamos um relatório no final do ano passado que faz uma visão abrangente a respeito do futuro do mundo conectado. E no começo desse ano nós soltamos um outro relatório que é um plano de ação. E nesse plano de ação, justamente, nós temos, por exemplo, 5 grandes ações que estão sendo trabalhadas agora pelas equipes, que é o quê? Aumentar a educação, melhorar a segurança, você trabalhar impacto positivo, e o impacto positivo implica justamente na equidade, né, de você conseguir trazer as pessoas, dar a elas acesso, aumentar a acessibilidade a elas da informação, né, e do uso dos recursos que a tecnologia pode propiciar a elas, né? E, principalmente, um outro aspecto que é aumentando a colaboração. Está muito ligado com o que o Felipe também acabou de dizer com relação às startups, com relação às questões de você fazer com que empresas novas, ágeis, tragam soluções para justamente quebrar o problema que o Diego comentou, que é esse isolamento das instituições e fazer com que todas elas convirjam para o bem comum. Então, com isso, a gente consegue atacar essa questão e, sua pergunta, introduzir inteligência no processo. Mas a base para você produzir inteligência e fazer uso de inteligência continua sendo educação.
Então, a gente precisa preparar os nossos funcionários públicos, os nossos servidores, precisa preparar a nossa própria população para primeiro ponto, quando a gente fala, né, de aumentar a educação, é fazer com que as pessoas se conscientizem do que é informação, do que é dado, e como que ele circula, e como que a existência dele joga em favor da própria pessoa. Porque ela precisa compreender o que significa isso. Ela precisa compreender o que significa quando ela, mesmo se ela não conseguir uma vaga para a criança dela na escola, que fica a 2 quadras de distância, mas se ela conseguir uma vaga numa escola cuja linha de ônibus passa na frente da casa dela e em 5 minutos ela chega lá, também é uma solução interessante. E os governantes, o governo pode ajudar nisso, porque se ele coletar dados suficiente, ele consegue produzir esse tipo de inteligência. E esse tipo de inteligência pode se tornar acessível para a população. Então, esse que é o aspecto que eu acho que é relevante para que a gente colher dados, processar esses dados de forma inteligente e disponibilizar numa interface acessível para a população através de serviços que a população possa consumir. Então, acho que é mais ou menos dessa forma. Obrigado. Muito bem. Bom, pessoal, nós temos aí mais 8 minutos, 10 minutos de debate e buscando tentar consolidar, e agora o posicionamento de cada um é livre, nós temos mais 3 minutos para cada um, mas parece que a inteligência, o uso da informação, a informação de modo inteligente no Brasil, ele está muito relacionado à priorização de ação dos governantes. Quando você tem uma eleição para prefeito, você tem lá um plano de governo, mas a gente deveria pensar um pouco fora da caixa, né? Então, tem uma listinha mínima de coisas que qualquer um possa cobrar desse agente público depois de eleito sobre o que ele deveria fazer e que foi prometido nessa campanha. Eu acho que a participação da sociedade tem que vir de uma forma mais simples, porque é muito mais fácil levar internet e algum dispositivo de comunicação para uma comunidade mais carente do que construir uma ponte. Só que a ponte está lá, ela faz muito mais barulho, tá certo? Então, eu entendo que as métricas para os gestores públicos têm que mudar. Ele tem que ser muito menos validado em função de obras grandiosas e muito mais em função de obras que realmente sejam inclusivas para a sociedade, principalmente a sociedade carente. Então, qual é a forma que vocês entendem daquilo que nós discutimos até agora de pensar fora da caixa e criar dispositivos que possam levar a opinião e a vontade dos menos providos para as decisões da cidade? Posso começar aqui, Paulo? Claro. Já peço licença meus colegas, porque já que o Paulo levantou a bola, mas trazer uma iniciativa também bacana aqui da cidade. É claro que quando a gente fala de Florianópolis, a gente fala de uma cidade bem menor aí, compara aos grandes centros urbanos do país. Mas a gente se organiza bem aqui e através da sociedade civil organizada, tem até um movimento que se chama Floripa Sustentável, a gente procura estarmos alinhados. Esse movimento ele acaba coordenando várias entidades, né, que se interessam pelo desenvolvimento econômico e social do município e tentando alinhar algumas iniciativas e levando isso ao poder público, né, ou pelo menos pressionando. Eu acho que tudo começa pela sociedade, né? Então, a gente agora vai lançar na Semana da Mobilidade um movimento junto ao Google, que chama Waze Carpool. Eu não sei se exatamente tem em outras cidades já, mas justamente, e essa iniciativa não nasceu só aqui da área de tecnologia, isso é importante, envolveu outras entidades, né, justamente com o grande objetivo de tirar aí o máximo possível de carros da rua, né? Mas o mais importante é justamente essa mudança de mindset, e por isso que eu pedi a palavra, Paulo, porque você falou, hoje nossos governantes, infelizmente, a maior parte deles tem esse mindset de que, olha, vamos resolver o problema da mobilidade construindo grandes obras de infraestrutura, pontes, viadutos, enfim. Só que são obras caras, complexas no Brasil de serem feitas e que demoram muito, que muitas vezes os próprios governantes
não tenham o interesse de fazer esse tipo de movimento. Aí isso me chamou a atenção, certo dia, o Marcelo comentou da Movit, que é de Israel, e eu recebi fiz uma call com uma startup de Israel também, que eles procuram resolver esse problema da mobilidade de forma muito mais inteligente, que é remunerando o cidadão, caso ele possa ir para o trabalho pegando uma rota mais longa, né, saindo da rota mais congestionada, ou mesmo escolhendo outros horários fora do pico. Claro que tem toda a questão operacional, como é que vai ser remunerado esse cidadão, de quando IPTU, mas é interessante que dá para resolver problemas de mobilidade, né, de forma muito mais inteligente. Então, essa consciência, eu entendo que tem que ser criada dentro da sociedade, né, e a partir daí, buscando pressionar, trabalhar junto aos gestores públicos municipais. Bom, eu vou me voluntariar para dar sequência, então, ao Diego. Eu gosto bastante da colocação que o Diego fez, e eu acho que a iniciativa é por aí mesmo, é através de iniciativas da própria comunidade, da própria sociedade, que se articula e identifica os problemas, né? Nós somos os sensores, né? Os principais sensores da sociedade, né? Nós como povo. Então, a gente sente um problema, a gente tem condição de propor, né? Então, acho que essa é se for para fazer uma principal proposta, né, de mudança de comportamental, eu diria que é do próprio cidadão, no sentido de participar, de se engajar na vida pública. Isso não quer dizer se transformar num político, não quer dizer se transformar nesse tipo de atividade, mas se participar da coletividade, porque somos nós que construímos isso. E levar isso de forma estruturada, de forma organizada para o poder público e discutir, negociar, propor e, obviamente, enfrentar as mudanças de mentalidade. Isso toma tempo, faz parte do processo, isso acontece em qualquer lugar do mundo, não é só aqui, e nós temos que, imbuídos desse propósito de melhorar a nossa qualidade de vida, temos que levar adiante esse tipo de iniciativa. Então, eu gosto bastante do que o Diego comentou, e eu gosto também de pedir o engajamento da própria sociedade nesse tipo de iniciativa. Acho que o Paulo congelou, gente. Verdade. Essas coisas acontecem. Coisa... As novas tecnologias não são tão perfeitas assim. Não. É sempre experimento. A gente vai trocando pneu com o carro andando. Senão, como é que sai a versão 2, né? Vai ter que editar depois essa parte, mas normal, faz parte. Sim. É o pessoal da ABO2O, tá aí? Sim, eu já estou comunicando a Renata para ver se a gente consegue entrar em contato com o Paulo. Só um instantinho. Okay. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, enquanto isso, eu vou convidá-los a participar, se tiverem interesse, né? Estamos fazendo pela Unesco um novo aplicativo que se chama Mil City Metrics, e que é para avaliar as cidades e ter um ranking das cidades de acordo a esse novo paradigma das cidades cidades Medium Information Literacy. Se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato comigo, que estamos procurando partners para isso. Obrigado, Felipe. Eu vou dar uma olhada. Com certeza a gente sempre quer conversar com quem está pensando nesse tipo de coisa diferente. E, Diego, a gente tinha uma parceria com o Carpool, com esse Carpool. O Waze é nosso parceiro, a gente tinha uma parceria com o Carpool em alguns lugares. Eu acho que, na verdade, no Brasil ela está meio pausada, mas em outros países ela está rolando forte, principalmente lá em Israel e alguns lugares da Europa. Bacana, então, quero conhecer. Incentivar menos carro, né? As pessoas fazer um uso mais inteligente do transporte. Não, depois tanto o Felipe aí e Marcelo, se puderem encaminhar maiores informações aí, com certeza nos interessa. Felipe também interessa, viu, Felipe? Então, não se preocupem, vou partilhar pelo e-mail. Estamos todos conectados por e-mail, não é? Então, sim. informações por e-mail.
Bom, se quiser, me passa seu WhatsApp agora, sei lá, como vocês quiserem. Estou ao seu dispor. Bem, pessoal, eu tive uma queda de internet aqui, eu não sei se todos já se pronunciaram. Não, todos não. Marcelo, Felipe? Faltou eu, Felipe. Deixa o Felipe começar. Tá bom. Obrigado pela gentileza, Marcelo. Bom, agora temos dois Paulos, né? Tem um Paulo congelado e o Paulo... Brincadeira, Paulo. Tá certo. Vamos lá. Finalizando agora, respondendo sua pergunta, sua última questão, Paulo, é muito interessante mesmo essa sua inquietação, né? E que compartilho, aliás, com todos os colegas que acabam de se manifestar brilhantemente, né? Eu acho que os governos têm que começar a ter outra forma de enxergar, né? Outra picture, ou outro mindset, como foi também já colocado aqui, e começar também a se integrar, né? Lembra que eu comecei minha fala falando dos 5 fatores da inovação social, né? Eu acho que esses 5 fatores têm que andar juntos e fazer propostas conjuntas. Não apenas, e aliás, não só propostas, ou tomar parte, o cidadão, por exemplo, que é o 5º fator que eu coloquei nas decisões da governança da cidade, sino também visualizar a implementação desses fatores, permitir, com tecnologia, plataformas, que se acompanhem essas mudanças e que se permita também até mudar o roteiro, se preciso, com a participação de toda a cidade. Se fazemos isso com tecnologia, e temos exemplos aí pelo mundo afora, já citei alguns, e realmente estamos fazendo coisas bem interessantes também no Brasil, né? Eu acho que teremos resultados bem melhores, né? Quando, o que não penso eu, às vezes, vamos dizer, estou colocando um exemplo, pensa o Paulo, ou pensa o Marcelo, ou pensa o Aldo, ou pensa o Diego, ou a empresa como um todo, o cérebro grupal é muito melhor que o cérebro individual, né? E quando a gente consegue integrar isso com tecnologia, usando inteligência artificial, blockchain, internet dos objetos, etc. Olha, realmente temos resultados fantásticos. Por isso, hoje, gostamos de falar, a sociedade atual não é mais uma sociedade humana, sino que é uma sociedade pós-humana. Quer dizer, que deve integrar a natureza, os seres humanos e a tecnologia. Esses 3 fatores integrados na administração, na gestão das empresas, na gestão pública. Bom, em todos os processos que caracterizam uma cidade, evidentemente teremos resultados fantásticos, bem melhores dos que estamos tendo hoje. Obrigado. Marcelo? Bom, acho que a gente partiu de lugares diferentes, mas com um ponto de vista que convergiu para um ponto em comum de todo mundo que está aqui debatendo. E, Paulo, se você me permite uma brincadeira, eu acho que a gente, desafiar o que você falou, acho que a gente não tem que pensar só fora da caixa, a gente tem que olhar dentro da caixa de dados. A gente está gerando dados, gerando informação o tempo todo, e muitas das respostas do que as cidades precisam estar ali. Então, aí pegando o que o Aldo falou muito bem da educação para os dados, não só do cidadão, mas do gestor público também, incorporar isso nas suas decisões. Vai te ajudar, vai ser resultado mais eficiente, e são ferramentas. Eles falam tanto de dados, mas os dados, sem uso inteligente por parte dos seres humanos, eles vão ficar lá sem ter esse impacto. A gente precisa entender e fazer um uso útil e inteligente deles. Acho que a gente passou um momento muito difícil da humanidade, estamos passando ainda, tem que falar com muito cuidado. Eu queria finalizar deixando essa mensagem positiva da gente aproveitar esse momento de retomada, de repensar a cidade e olhar para isso também e fazer uma cidade mais integrada, mais conectada, mais aberta e melhor para as pessoas, para todo mundo no geral. Muito bem. Pessoal, queria agradecer, em nome da BO2O, a participação de vocês nesse Fórum de Cidade e Mobilidade. Acredito que o debate foi bastante completo, profundo e detalhando os desafios que a gente tem que seguir e até a mudança de postura de quem gerencia nossas cidades hoje. Agradeço mais uma vez a participação de todos e que todos tenham uma boa tarde e até uma próxima oportunidade de nos encontrarmos. Um abraço a todos.